Vamos para a Vila Belmiro, né? Porque lá o Santos, no Campeonato Paulista, ganhou do Mirassol 2-1, né? Nas estreias dos dois times. E o Pedro Caixinha, que é o técnico do Santos, fala em entrevista coletiva. A gente mostra para vocês agora. Boa noite. Primeiro, acho que todo o grupo está de parabéns. Fizemos um grande jogo, um jogo de muita entrega. Fizemos tudo aquilo que a gente propôs nos treinamentos. Então, creio que o grupo está todo de parabéns. Graças a Deus pude ajudar o grupo, que é o mais importante. Começo de temporada, né? Como você disse, a gente ainda sentiu um pouquinho. Aqui no Brasil é muito pouco tempo de pré-temporada. Então, acaba que a gente, com os jogos e tudo mais, a gente vai aprimorando a nossa preparação física também. E me sinto bem, foi só... creio que o cansaço ali e nada demais. Coincido totalmente com a sua análise. Mas aquilo que... Primeiro quero reforçar que não foi nada uma vitória fácil. Houve duas partes completamente distintas e onde o Mirassol foi uma equipa, de facto, que assumiu o jogo na segunda parte e dificultou muito também esse jogo, muito por culpa de não termos a bola. Mas vamos à história do jogo, que eu gosto de analisar o jogo e discuti-lo. O primeiro tempo que a equipa fez foi claramente aquilo que é a imagem que nós queremos que este Santos represente. Mas também não há agressividade sem risco. E daí, em algumas situações menos coordenadas, a equipa acaba por ficar um pouco exposta. Vai acontecer mais vezes. Temos que continuar a trabalhar nessa orientação para que a equipa tenha essa maior coordenação sem perder a agressividade e sem perder o seu posicionamento no meio campo de ataque, que é isso que nós queremos maioritariamente fazer. Isso resultou que na primeira parte a equipa, das 19 finalizações, se não estou em erro, que nós tivemos, quase todas elas ocorreram nesse período, tal como os roubos de bola no campo de ataque e a capacidade de ligar o momento defensivo com o momento ofensivo. Essa primeira parte foi muito boa e fomos recompensados em função daquilo que foi o golo quase no fecho. A equipa reproduziu claramente aquilo que foram os nossos comportamentos e aquilo que nós queremos. Sabemos muito bem que estes momentos iniciais do Paulistão, é o terceiro que eu estou a iniciar e a disputar, a componente física do jogo é importante. E a componente física do jogo nota-se muito mais quanto mais tempo de preparação as equipas tiverem a anteceder o primeiro jogo. Estou a dizer isto, mas nem sei quanto tempo de antecedência teve o Mirassol. Sabemos que nós, com o tempo que tínhamos capacidade de fazer aquilo que fizemos. Há também um fator adicional. Ao intervalo, o Soteldo apresentou-se já com um mentor, sabíamos e pedimos para que ele fizesse um esforço durante mais 10 minutos, algo que fez e saiu quase depois de ter feito aquela grande assistência para o Guilherme, que seria praticamente o hat-trick. E aí condicionou a primeira substituição, que já estava mais ou menos, quando nós vimos para um jogo desta natureza, e sendo ele o primeiro, se calhar é daqueles onde nós temos as substituições mais planeadas, independentemente daquilo que acontece no jogo. Mas hoje essa foi a primeira, depois foi a saída do João, foi a saída do Escobar, também porque já estavam sobrecarregados e não os queríamos submeter a uma eventual lesão. Já tínhamos a quinta feita quando o Gabriel teve aquela situação, então já não podíamos fazer mais nenhuma, e como viram, o Guilherme e o JP acabaram também nitidamente cansados. Isso levou a que no segundo tempo a equipa adversária muito bem ocupasse muito os espaços que nós lhe demos, o nosso bloco ficou mais distante, mas há uma coisa que mesmo assim eu ressalto como positiva: o comportamento da equipa. Quero ser bem interpretado em relação a isto. O comportamento da equipa, mesmo sem ter condições de o fazer, continuava a querer ir para a frente. E aqui é o tal domínio do controle do jogo. E eu tentava falar com eles, e quando houve alguns momentos em que isso era necessário, nós temos que entender que quando não temos condições, ou quando cinicamente já estamos em vantagem, temos que saber fechar algum espaço ao adversário e ter espaço para depois explorar. E isso não o fizemos. O adversário jogava com prazer nas costas da nossa primeira linha, nas costas da nossa segunda linha, por dentro, por fora, e teve todas essas chegadas. A juntar a tudo isso, a equipa teve uma alma muito grande, uma coragem muito grande
para segurar o resultado, quando estava 1-0 e quando estava 2-0. A única coisa que não gostei é de não termos mantido o gol a 0. Acho que se não fosse o penalti da forma como foi, que poderia ter sido evitado, poderíamos ter saído com o gol a 0, que é sempre também um objetivo da nossa parte, mas com esse desequilíbrio físico, com menos bola e com menos gente para poder ganhar a bola e sair na profundidade, tivemos que nos submeter única e simplesmente à defesa do nosso golo. Foi isso que fizemos e por isso o grupo está totalmente de parabéns em relação ao sacrifício que fez, dada a relevância de começar uma competição como esta a ganhar. Caixinha, Brasão aqui. Tá aí Pedro Caixinha, novo técnico do Santos, estreando com vitória diante do Mirassol, confronto de times de Série A do Campeonato Brasileiro. O Santos, ao contrário de outros clubes, usou seus principais jogadores, né? Hoje, por exemplo, o ataque teve Soteldo e Guilherme, né? O Santos vai se montando para a temporada 2025, teve a estreia do Tassiano também, né? No meio campo, mas deixou aí o gol do Guilherme, ó. 2 gols do Guilherme, aí, ó. Esse foi o segundo. Começou o ano como terminou o outro. Tá voando o Guilherme. Mas essa é uma questão, né? Para não tirar o Guilherme da posição em que ele foi muito importante para o Santos ano passado, lá na ponta, né? O Caixinha manteve ele de um lado, botou o Lucas Braga pela direita e o Soteldo por dentro. Que pode fazer. Mas com muita liberdade. Ele pode. É que a gente viu o melhor do Soteldo ao longo de toda a carreira pelo lado. Mas ele teve momentos de 10, às vezes, no Santos, quando jogou, que foi interessante. Só que eles tiveram alguns momentos de troca que o Soteldo acabou estando na beirada e tal, que foi interessante, cara, você poder ver, né? Ele pode ter alternativa também, eventualmente ter o Guilherme com o pé natural na direita, trocar o Soteldo para a esquerda. Mas não sei, porque o Soteldo, eu acho que ele tem mais coisa para jogar de meio do que o próprio Guilherme. Só que imagina um lado esquerdo, ele consegue ficar forte. A gente fica sempre pensando no que você não tem, ao não ter o Soteldo na esquerda, né? De tanto desequilíbrio que ele gera. Porque se você vai ter 15 ações ali do lado esquerdo e vai ter Guilherme ou Soteldo durante o jogo, cara, é algo que o lado direito adversário vai sofrer. Agora, por outro lado, o Guilherme faz um jogo como ele fez hoje e você dá razão à escolha do treinador. Sabe o que acontece com o atleta? Que às vezes parece que ele realmente sobe de nível. O Guilherme parece que ele se descobriu com o ano passado, nessa camisa de time grande, nesse momento da vida, de assumir esse protagonismo e conseguir ser eficiente nesse protagonismo, que não é fácil. Não, tá muito bem no Santos, o Guilherme. É que o Soteldo, né, é uma questão, eu acho que o Soteldo rende muito mais na ponta do que como um meia, né? Eu acho que ele é muito mais perigoso. É que ele é driblador, ele domina muito bem isso, ele cria muitas situações jogando pela ponta. A que mais me chama atenção é que o marcador... pelo meio ele faz em menor quantidade ao longo dos jogos, né? Porque vai ser mais passador e tudo, né? E ele tem uma questão, que o marcador não sabe se ele vai levar para o fundo ou trazer para o meio, né? Porque ele consegue solucionar a jogada com a canhota ou com a perna direita. Agora, para mim, esse jogo foi uma grande carta de intenções do que o Caixinha pretende, né? Pressão o tempo todo, agressividade, riscos atrás, riscos que ficaram até mais aparentes pelo bem que o Mirassol trabalha a bola, no estilo do Barroca. E aí você pega o primeiro tempo, o Santos finalizou muito, mas a sensação por vezes foi que pelo menos as 2 chances mais claras foram do Mirassol. O Brasão, 2 ou 3, o Chico teve cara a cara com o Brasão, né? Até tirou bem o goleiro, mas na hora de bater aqui no canto de cá... E a cabeçada do Yuri Castilho, que o Brasão fez uma defesa muito impressionante. É verdade. Muito impressionante. Então, em dados momentos do segundo tempo também, conforme as pernas começam a pesar, na hora já de pressionar, você não vem o time todo junto, você espaça um pouco mais, dá um pouco mais de espaço. O Mirassol foi tentar o resultado, o Santos ainda faz o 2-0 na cobrança de falta, toma um gol no fim. Agora, os dois times me deixaram impressões muito positivas, assim, para o momento de temporada que a gente está, e dentro do que talvez seja a ambição de cada um, poder de investimento, acho que a primeira impressão foi muito boa dos dois lados. Do lado do Mirassol, o Reinaldo estreou hoje, por exemplo, né? Entrou na segunda parte. O Mirassol tem contratado jogadores, contratou Bruno Alves hoje, por exemplo, zagueiro, ex-São Paulo, tem o David Braz, né? David Braz, então tem Bruno Alves não, o David Braz, né? O Bruno Alves continua no Cuiabá, não é isso? Bruno Alves continua no Cuiabá, ele contratou o David Braz, exatamente.